Então, hoje eu li esse artigo do Rui Fausto. Ele diz que o artigo é meu respeito, porém eu acho que não. Que saiu na Folha de São Paulo. Normalmente os artigos da Folha de São Paulo têm 4.000 caracteres. E eles concederam a esse senhor um espaço de 26.000 caracteres, o que já mostra a tremenda importância que eles dão ao assassinato da reputação do Olavo de Carvalho. É prioridade 1 de toda a grande mídia nacional, porque saiu também na Folha, saiu na Veja, saiu no Estadão, saiu no Globo, todo lugar, todo mundo está fazendo a mesma coisa. Tá certo? Então existe uma unanimidade e um acordo por trás de tudo isso. Ninguém vai dizer que tudo isso é apenas uma coincidência. Claro que não. Isto foi discutido em reuniões de grupos de esquerda, né, quem vai fazer o quê e distribuir o trabalho. Eles estão cumprindo sua missão. Este senhor Rui Fausto, eu já o conhecia desde 2016, quando ele escreveu um artigo que depois foi colocado no seu livro Caminhos da Esquerda, páginas 47 a 53, no qual ele comprovou que era um analfabeto funcional, porque ele cita um post meu do Facebook, que não deveria ser, não é um objeto com grande dificuldade de interpretação, o post do Facebook, mas mesmo aí ele não consegue acertar, porque ele cita um post no qual eu estava discutindo com os adeptos da intervenção militar e mostrando a eles que a intervenção militar era um projeto utópico, que era uma coisa que apresentava tantas dificuldades que certamente a coisa não iria acontecer, nem se deveria falar mais nisso. Ele entendeu que eu estava discutindo com os adversários da intervenção militar e que, portanto, eu estava defendendo a intervenção militar. Por que ele faz isso? Porque ele tem a necessidade intensa de traçar o seu inimigo como um nazista, fascista, militarista. Então ele vem com o enredo pronto e o texto que está na frente dele ele lê ao contrário. Então, assim, ele imagina as coisas e as projeta sobre o escrito em vez de ler corretamente o que está escrito. Então, afirmo, esse cidadão é um analfabeto funcional. O analfabetismo funcional é uma coisa que é muito ruim para quem pretenda ser um estudioso sério, mas para quem é um trapaceiro, um vigarista, é uma coisa de uma utilidade extraordinária. Porque se você não entende mesmo o sentido de um texto, você está totalmente livre para atribuir a ele o sentido que você quiser, para projetar nele o sentido que você quiser, e o que é exatamente o que faz este infeliz desse seu Fausto. Entre outras coisas, ele diz o seguinte, ele diz, na realidade a única coisa rigorosa no discurso do Olavo de Carvalho são os palavrões. Os palavrões cumprem por si só as duas funções, violência e familiaridade. Eu digo, olha, eu não sei, mas eu sei o seguinte, ver o que você diz em seguida. Em vez de se pavonear com pitorescos filósofos de extrema-direita da Europa Central, Olavo deveria bater a porta de alguma universidade séria da Europa Ocidental ou dos Estados Unidos. Então, o que quer dizer isso? Em primeiro lugar, as universidades da Europa Central não são sérias, só no Ocidente tem universidades sérias. Isso aí é racismo, meu filho, porque nada justifica você dizer isso. Sobretudo porque no tempo em que os países da Europa Central estavam sob domínio comunista, você nunca disse uma palavra de despeito pelas universidades de lá. Ao contrário, as tratavam com extremo respeito. Agora que não é mais comunista, então viraram universidade de terceiro time e só no Ocidente nós temos as universidades respeitáveis. Em segundo lugar, eu não vejo por que eu deveria procurar uma universidade, porque eu não pertenço à profissão universitária, eu sou um escritor. Eu atuo através dos meus livros e de conferências livres que eu faço. Eu não tenho satisfação a prestar à profissão universitária. Mesmo assim, os meus trabalhos chamaram a atenção de muita gente séria das universidades ocidentais. Por exemplo, quando eu falei na Maison des Sciences de l'Homme, quando o pessoal do Eric Voegelin Forum, que tinha centenas de professores universitários altamente respeitáveis aqui nos Estados Unidos, todos leram meu material, eu respeito. Quando aparece um gênio de envergadura universal como Wolfgang Schmidt, tá certo? Ou como apareceu tempos atrás o professor Antoine Danchamp do Instituto Pasteur de Paris, ou seja, eu tenho prestígio nessas áreas que você não tem, ô Rui Fausto, você é um nada, pô. Você é uma figura provinciana, tá certo? O máximo que você fez foi fazer um cursinho, me mostra as referências elogiosas que tem o seu trabalho na mídia acadêmica universal. Não tem nada. Ninguém te elogiou porque ninguém lê. Você escreve mal para burros, é uma coisa horrorosa ler o que você escreve. É um negócio rebarbativo,
tá certo? Chato, né? Sem estética nenhuma, e a pessoa pode ler só por caridade ou por obrigação regulamentar de aluno. Agora, o pior, tudo isso eu poderia perdoar, tá certo? Sem contar o fato de que, se eu for confrontar os filósofos da Europa Oriental com este sujeito, coitados, eu ponho ele para discutir com o Ora Patapievich ou com o Andrei Pleixo, mas não dá nem para começar, pô. Hein? Além disso, veja, na Romênia eu falei num negócio que se chama New Europe College, que é uma instituição alemã, que funciona lá, portanto é uma instituição do Ocidente, né? E assim por diante. Mas, bom, vamos ver o que ele diz aqui. Vejamos o que ele dizia sobre a escola sem partido. O entrevistador pergunta se convidar os alunos a filmar os professores para ver se eles propagam ou não ideias subversivas não representaria uma forma de censura à livre manifestação. Como faz com frequência, Olavo começa com um jogo de inversão, respondendo a pergunta mais ou menos do seguinte modo: censura? Quem censura não são aqueles que convidam os alunos a filmar, são os professores que recusam a ser filmados. Me parece que, por definição, a censura é o impedimento de um registro documental ou da sua divulgação. Por definição, é isto. Agora, o que ele está chamando de censura é o seguinte: o aluno filmou a aula e ele mostra aquilo para o pai, e o pai vai no Ministério Público e dá uma queixa. Entendeu? Muito bem. Eu me pronunciei 1000 vezes contra essa possibilidade. Eu disse: guerra cultural se ganha na esfera cultural e não na esfera legislativa ou jurídica. Então ele já está atribuindo a mim ideias que não são minhas. E ele continua, como se eu fosse o grande defensor da punição dos professores, quando eu justamente tenho criticado a escola sem partido por buscar uma medida punitiva antes sequer de conhecer as dimensões do problema. Eu sou inteiramente favorável a que os alunos tenham a permissão para gravar as aulas, justamente para formar a documentação do problema, que é uma coisa que eu estou pedindo há 20 anos. Né? Não se propõe uma legislação ou medidas judiciais para enfrentar um problema que você nem descreveu cientificamente ainda. Tá certo? Então, uma coisa é você querer a documentação, outra coisa é você querer a punição. Eu não pedi punição de ninguém, mas eu me manifestei contra. E você, Rui Fausto, você está mentindo, você é um charlatão vigarista, é isso que você está fazendo. Você está querendo queimar minha reputação, me atribuindo coisas que eu nunca disse, atribuindo o contrário do que eu disse. Exatamente como você fez em 2016. Essa é a sua especialidade, porque você é um analfabeto funcional, você não entende as coisas e gosta de inventar o significado em vez de ler o que está escrito. Já dizia, muito tempo atrás, o Cláudio Moura Castro, que o brasileiro não lê o que está escrito, ele lê o que ele imagina que o autor quis dizer. Então, embora eu tenha dito, eu sou contra a medida punitiva, eu sou contra qualquer repressão ao professor, e mais ainda eu disse que o problema não é a doutrinação, já vou explicar o que é, mas sim era a censura, o controle exercido pelo professor. Eu disse isso 1000 vezes. Ora, quer um exemplo de censura? Você, Rui Fausto, vê lá o seu currículo, me diz qual a tese conservadora que você orientou ou aprovou. Me mostra uma tese anticomunista que você tem orientado e aprovado. Nenhuma, é só propaganda comunista, que é a sua especialidade. Você é apenas um agitador comunista fantasiado de filósofo. Não há nada de filosofia na sua obra. O que há é assim, é a discussão interna da esquerda, onde é, certamente, elementos filosóficos aqui e ali, põe lá um pouco de Adorno, Max Horkheimer, enfeita um pouquinho, mas é a discussão interna dos partidos comunistas, é a sua especialidade. Todo o seu currículo é isso, rapaz, não tem nada. Você nunca nem leu nada fora dessa esfera de interesses. Você não tem uma tese sobre, sei lá, sobre um escritor que não tem interesse para a causa comunista. Nada. É só comunismo o tempo todo. Ora, daí ele diz, pode ser que algum imprudente, professores, pode ser que algum imprudente faça proselitismo, mas isso parece ser raro. Você já olhou no espelho, rapaz? Você faz proselitismo o tempo todo, é só isso que você faz. Ou é propaganda comunista, ou é discussão interna do Partido Comunista. Claro, nem tudo pode ser propaganda. Um partido que vive só de propaganda, ele não daria uma semana. O partido tem que fazer análise de conjuntura, análise estratégica, etc, etc. Ora, ideia da discussão da teoria marxista. Isso é absolutamente inevitável para um Partido Comunista. Então, tem esta parte, mas tem uma boa dose de proselitismo nisso também. Então,
O que ocorre é que, ao falar do país, numa aula de História, Geografia e Economia, o professor deixa transparecer que se situa mais entre os críticos do que entre os que se dizem sim ao status quo. Qual é o status quo? O status quo que nós temos agora ou que tínhamos no tempo do PT? Eles criticavam o status quo, criticavam o governo, criticavam a política dominante. Nunca. Ao contrário. Agora, daí pergunta ele, isso significa tomar partido? Essa atitude se configura como proselitismo partidário? E eu, muito bem, o tempo todo, desde o início da Escola Sem Partido, eu disse, o problema não é proselitismo nem doutrinação. Proselitismo e doutrinação é até um direito, porque existem vários assuntos onde é impossível você falar sem você alguma posição ideológica você tomar. É isso? Sei lá, você vai descrever a Revolução Francesa ou qualquer outro fenômeno desse tipo sem você alguma posição você tomar. Não dá para fazer isso. Então, eu sempre achei que esta ideia do Escola Sem Partido refletia uma espécie de isentismo pequeno-burguês, um idealismo pequeno-burguês da neutralidade, tá certo? E que isso era impossível. E que o problema não era nada disso, o problema era a censura, o problema era a opressão, o problema era que os professores, como esse senhor Rui Fausto, tapam a boca de quem fala o contrário deles. Não dá espaço. Pega todo o seu currículo, veja lá o currículo, de quando que aqui eu dei espaço para uma ideia adversa ao comunismo, quando eu dei espaço a algum anticomunismo, por moderado que fosse. Nunca, nada. Você só abre a boca para falar daquilo que é comunismo ou que favorece o comunismo. Então ele diz aqui, os professores reagem como seres humanos e cidadãos do país. Eu digo, os alunos não. Se o professor tem direito a ter um sentimento a favor disso ou daquilo, por que o aluno não tem? Claro, o professor está ali como autoridade e ele pode tapar a boca de todo mundo. Então, outra coisa, quando ele é contra os camaradas gravar as aulas, ele confunde propositadamente duas coisas, a gravação e a suposta punição que daí decorreria. Eu não falei nada de punição, sempre fui contra a punição, por que você está atribuindo isso a mim, ô palhaço? Porque você é um charlatão, isso é o que você é, porra. Você é um comunista, ativista, agente comunista, se fazendo de filósofo e chega a professor emérito. Por quê? Isso foi feito por outros professores também comunistas. Criaram uma célula comunista, dominam a coisa inteiramente e ficam se pavoneando de que são professores eméritos. A única coisa que tem de emérito em você é a sua desonestidade. Agora, é concebível que uma aula que é paga com dinheiro público se torna um ambiente secreto no qual o professor pode dizer o que quiser e não pode ser documentado? Eu nunca defendi a punição de professor nem a denúncia, mas defendi a documentação. Você é que conecta uma coisa com a outra, onde não há uma relação de causa e efeito. Tanto não há que eu prego a documentação sem a perseguição e sem a punição, e faço isso há anos. E arrumei briga com gente do Escola Sem Partido por causa disso. Agora você me faz assim, o responsável por esta ideia. Claro, o pessoal da Escola Sem Partido é meu amigo, mas eu estou discutindo com eles e dizendo, vocês estão muito errados nisso. Vocês, inclusive, estão dando cara a tapa, vocês estão usando, às vezes, o termo errado e com intenção, às vezes com a melhor das intenções, dando a cara a tapa para tipos como esse Rui Fausto. Eles não querem perseguir ninguém, mas do modo como eles expressam, dá a impressão que sim. E daí vem o Rui Fausto e aproveita. Ele diz, nem a recusa do controle indica uma atitude qualquer de censura por parte dos professores. Recusa do controle, veja, eu é que inverto, Ele diz, a recusa do controle. Quem está falando de controle? Estou falando de gravar a aula, meu Deus do céu. Aqui, quando eu dou aula, sempre as pessoas vêm com um gravador, gravam tudo que eu estou falando, não estou escondendo nada. Qualquer aula tem que poder ser gravada, obviamente. A não ser que haja ali um problema de direito autoral, mas que na escola pública não pode ter, por definição. Aquilo que o professor ensina na escola pública é patrimônio público e tem que poder ser documentado. Se vai ser usado depois para perseguir o professor, não, isso é outro problema. E eu sempre fui contra essa possibilidade. O que me interessa, eu falei, é a documentação. Nós temos que ter todos os documentos desse fato, antes de tentar inventar soluções. Bom, no Brasil o pessoal sempre inventa soluções de saber qual é o problema. Mas eu não sou assim. Ele diz, considero sempre a situação dominante, que é aquela que o professor se nós sob bandeiras
não se dispõe, entretanto, a inibir completamente suas simpatias pessoais, atenção, que na maioria dos casos vão na direção das causas progressistas. Causas progressistas é jargão do Partido Comunista. Causas progressistas, forças progressistas, isso é jargão tradicional do Partido Comunista. Então, vão no sentido do que o Partido Comunista quer, daquilo que o Partido Comunista chama de causas progressistas, porque eu acho que não há progresso nenhum nisso aí. Eu chamaria de progressista, por exemplo, a eliminação dessa, vamos dizer, do comunismo, a eliminação do comunismo da face da terra, como a eliminação do nazismo também foi. Se nunca mais ninguém falasse em comunismo, seria bom para todo mundo, pararia de morrer milhões de pessoas. Né? E no Brasil, por exemplo, pararia esta sociedade abjeta, obscena entre o PT e as Farc, então o governo brasileiro e as Farc, que injetavam anualmente 200 toneladas de cocaína no Brasil, sob a proteção do PT, e sob a proteção de gente como você, Rui Fausto. Porque você daqui a pouco vai dar a impressão de que não há conexão nenhuma. Vamos chegar lá. No próximo vídeo eu vou gravar isso aqui. Né? Então, por enquanto é isso aqui. Para vocês terem ideia de quem é esse fulano. Claro, o sujeito arranca aplauso, sabe de quem? Do Paulo Giraldelli, o inventor, o descobridor do parto anal. Qualquer coisa que o Paulo Giraldelli aprove já está com a reputação queimada desde o nascimento. Por onde nasce, vocês sabem.